crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um Kids e eu quero convidar vocês, para a gente estar aprendendo mais uma palavra abençoada, que Jesus vai estar trazendo ao nosso coração. Eu sou a tia Carol e eu convido vocês a convidar o papai, a mamãe, juntar a sua família para a gente assistir mais um Kids. Então vem com a gente! Eu faço parte do Kids! Faz parte do Kids. Eu faço parte do Kids! A história que nós vamos ver hoje fica na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao 37. E é a história do Bom Samaritano. Então, a gente vai começar a ver a história do Bom Samaritano. Como eu já tinha falado, tudo começou assim. Jesus ele estava pregando para uma multidão. E no meio dessa multidão tinha um doutor da lei. Como a gente pode saber o que é um doutor da lei? Ele era um estudioso da lei. O que é a lei? Era a palavra de Deus. E aí o que ele resolveu fazer? Ele queria testar Jesus diante da multidão. Então ele fez uma pergunta para Jesus. Ele perguntou assim: o que é preciso para mim herdar a vida eterna? Mas Jesus também, ele estava sendo sábio, esperto. Ele fez outra pergunta para aquele doutor da lei, para aquele estudioso da lei. Ele perguntou: o que está escrito lá nas Escrituras? Então, aquele homem respondeu para Jesus da seguinte maneira. Nós vamos ver aqui na Bíblia o que está escrito. Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, faze isto e viverá. Então, depois que ele ouviu essa resposta, o que aquele homem, ele tentou se justificar, Ele sabia o que estava escrito. E aí ele perguntou para Jesus então assim: quem é o meu próximo? Quando aquele homem fez a pergunta para Jesus de quem era o próximo, Jesus, ele conta uma parábola. Parábola era histórias que ele usava para contar, para ilustrar aquela determinada situação, Como ele perguntou quem era o próximo, agora a gente vai ver qual história Jesus contou para aquele homem, para poder explicar, para a gente aprender também quem é o nosso próximo. Então, certa vez, um homem estava descendo de Jerusalém a Jericó, quando de repente apareceram alguns ladrões no caminho dele. E esses ladrões machucaram ele, bateram nele, assaltaram ele, levaram tudo que ele tinha. Foi uma confusão. E aí o que aconteceu? Aquele pobre homem ficou lá, caído, todo ferido, todo machucado, sem as suas coisas, jogado lá no meio do caminho. De repente, vinha vindo um sacerdote. Um sacerdote. Sacerdote, ele é uma pessoa muito importante. Ele é um conhecedor das leis do Senhor, da palavra de Deus. Ele trabalha no templo. E aí ele vinha passando no caminho. Então, o sacerdote vai ajudar aquele homem, Ele conhece a palavra de Deus. Só que aí o que aconteceu? O sacerdote passou pelo homem, olhou e não fez nada. Ele foi embora e o homem ficou lá jogado no caminho. Meu Deus, e agora? O que aconteceu com aquele homem? Vinha vindo um levita no caminho. Um levita. O levita é aquele responsável pelo louvor, adoração no templo. Ele ajuda o sacerdote também e ele é um conhecedor da palavra de Deus. Então, tá resolvido, Ele vai ajudar aquele homem. Só que o que aconteceu? Ele também não ajudou. Ele foi embora e deixou aquele homem lá jogado, machucado, ferido, jogado no chão. Foi embora. O que aconteceu depois? Vinha vindo um samaritano.
E aí o que ele fez? Ele vinha vindo em cima do seu animal, ele percebeu que tinha um homem ferido no chão. E aí ele parou para ver o que estava acontecendo. O que ele fez? Ele ajudou aquele homem. Ele passou óleo, passou vinho nas suas feridas, colocou ataduras nos seus ferimentos e colocou ele no seu animal e levou com ele. Ele estava passando por uma pousada e aí ele falou para o dono da pousada, deixou um dinheiro lá, um valor para ele pagar as despesas daquele pobre homem e ele disse que se tivesse algum valor a mais, ele teria que seguir a viagem dele, mas na volta da viagem ele acertaria tudo, mas que era para aquele senhor da pensão cuidar daquele homem, curar, né, ajudar a curar as feridas e socorrê-lo. Então aqui termina a nossa história do bom samaritano. E o que Jesus nos ensina aqui com essa história? Ele falou para aquele doutor da lei, né? Quem é o mais próximo? Quem aqui é o mais próximo daquele homem, né? E aí ele falou, aquele que teve misericórdia, compaixão daquele homem machucado. E aí o que Jesus falou para aquele doutor da lei, né? Aquele estudioso da lei? Vá e faça o mesmo. E aí o que a gente aprende com essa história? A gente aprende a amar o nosso próximo, né? A cuidar do nosso próximo, independente de quem seja a pessoa. Nós não podemos olhar para a aparência da pessoa, né? Jesus nos ensina a amar as pessoas. E você? Quem é o seu próximo? Eu vou deixar essa pergunta para você. Quem você acha que é o seu próximo? De repente você pode achar que o seu próximo somente, eles também são os nossos próximos, mas não somente o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, nosso avô, nossa avó, a nossa família, né? Muitas vezes a gente vai dizer que o nosso próximo é a nossa família, mas isso não é verdade. O nosso próximo são todas aquelas outras pessoas que existem, né, ao nosso redor. As pessoas desconhecidas também. Pode ser vizinhos, amigos, colegas de outras pessoas, né, conhecidos, que nem a gente fala. Eles também são o nosso próximo. Nessa história que a gente viu do bom samaritano, por que será o bom samaritano? Naquela época, os samaritanos, ele vivia numa cidade chamada Samaria. E eles não se davam com o outro povo da outra cidade, que era daquele homem que estava ferido. Só que o que aconteceu? O samaritano, ele era de outra cidade e não foi justamente ele que socorreu aquele homem? Poderia ser o sacerdote, poderia ser o levita, né? Todos também são conhecedores da palavra, mas não foi aqueles que eram da mesma cidade, né, do mesmo povo daquele homem ferido, foi o samaritano. Então, por isso que essa parábola, essa história, recebeu o nome de o bom samaritano, porque aquele homem, ele não quis saber de que povo era aquele homem que estava ferido, né, o samaritano. Ele não olhou para a aparência, ele teve o amor no coração dele e ele teve compaixão daquele homem. Então, a primeira coisa que ele fez foi socorrer, foi ajudar. Então, Deus com certeza se agradou daquela atitude dele, né? Ele teve amor, ele teve compaixão com aquele homem que estava ferido. Bom, então a gente vai rever mais uma vez ali o que diz no versículo, né? Lá a gente voltando em Lucas, diz que nós devemos amar o nosso Deus de todo o nosso coração e também o nosso próximo como a nós mesmos, né? Deve não, é difícil, né? Mas é o que Deus tem nos ensinado. E o que a gente pode, então, ver, o que a gente aprendeu, o que a gente aprende nessa história, né? Aqui eu trouxe para vocês 3 palavras que eu acho que resumem bem o que essa história traz para a gente, né? E essa primeira palavra é amar. Nessa história do bom samaritano, Deus ele tem nos ensinado através desse exemplo, né, desse homem, desse bom samaritano, o que é amar. Amar sem olhar para a aparência, sem olhar para a pessoa, sem olhar o que ela é ou até mesmo o que ela tem para nos oferecer, né? Talvez daqui a pouco ela não tenha nada para nos oferecer, mas mesmo assim nós temos que amar essa pessoa igual.
Outra palavra é perdoar. Perdoar é algo muito difícil, mas nós sabemos também que é uma decisão. Depende muito de nós querer, né, decidir fazer o que Deus tem nos ensinado. Talvez muitas vezes a gente tenha dificuldade de perdoar alguma coisa que alguém nos disse, algum coleguinha nos disse ou nos fez, né? Na escola pode acontecer alguma situação que ele falou, que ele xingou, que ele colocou algum apelido. Em casa, né? Às vezes a gente briga com o nosso irmãozinho, com a nossa irmãzinha, mas nós precisamos amar e perdoar, porque é isso que Deus está nos ensinando, né? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. E também obedecer. Por que obedecer? Porque se a gente amar, se a gente perdoar, a gente estará obedecendo quem? Obedecendo a Jesus, obedecendo os ensinamentos que Ele tem nos trazido através da sua palavra, né? Então, nós precisamos amar, nós precisamos perdoar e obedecer. Amém? E agora chegou um momento muito especial, né? Um momento muito alegre, muito divertido. É um momento do louvor. Então, eu quero convidar vocês a se arrumar, levantar aí da cadeira, do sofá e convidar a sua família, o seu pai, a sua mãe, para a gente estar louvando ao Senhor com muita alegria, né? Com muita alegria no nosso coração. Então, vem com a gente e vamos louvar. Bom, então depois desse momento alegre, né, eu já deixei meu espaço aqui, estava louvando com muita alegria no meu coração, a gente vai para um momento também muito especial, que é a hora do nosso desafio, né? Então, o nosso desafio de hoje é algo que a gente aprendeu, né, sobre a história do bom samaritano, e eu quero desafiar você, a sua família, o seu pai, a sua mãe, a vocês verem assim, procurar na volta, na vizinhança, algum amigo, um coleguinha, alguém que esteja precisando de alguma coisa, que a gente possa assim se dispor a ajudar alguma pessoa, não somente aquelas pessoas que a gente conhece, talvez elas também estejam precisando de alguma coisa nesse momento, né? Até mesmo do nosso carinho, da nossa atenção, mas aquelas pessoas desconhecidas. A gente pode ajudar separando algumas roupas, agora tá fazendo muito frio, tem muita gente que não tem às vezes um cobertor quentinho, um casaco, e às vezes a gente tá lá, né, a gente não dá muita importância e pode abençoar a vida de outras pessoas. Também a gente pode ajudar com alimentos, a gente pode ver se tem alguma família, alguma criança, alguém que esteja precisando de alimentos, né? Isso é muito importante e isso é uma forma da gente demonstrar amor pelo nosso próximo.
Outra coisa que a gente pode fazer um bolo, um lanchinho e ir lá abençoar alguém, né, que a gente saiba que esteja precisando. Também a gente está vivendo um tempo muito difícil com a função desse vírus. Tem muita gente que está no hospital, tem muitas famílias que estão sofrendo, né, com a doença por causa de algum familiar. E o que a gente pode fazer também? A gente pode orar por essas vidas, por essas famílias, né? Isso também é demonstrar amor pelo nosso próximo. Então eu convido você, a sua família, o seu papai, a sua mamãe a procurar, assim, a descobrir alguém que esteja precisando de alguma ajuda. E aí você não precisa, assim, ir lá no momento que estiver fazendo, né, a entrega você vai escolher o que você quer fazer, mas não precisa ir lá tirar uma foto com a pessoa, alguma coisa. Você vai ver se você quer abençoar com alimentos, com roupa, com outra coisa, com oração, né, com atenção. Você pode mandar uma mensagem, fazer uma chamada de vídeo. É uma forma de demonstrar amor por essa pessoa. Manda um áudio, manda uma mensagem, né? Você vai estar amando, abençoando essa pessoa. Aí você pode, então, tirar a foto, descrever de que forma você vai demonstrar o amor pelo teu próximo e tá colocando, então, na página do culto infantil e marcando a hashtag do culto infantil da comunidade. Tá bom, crianças? Então esse é o nosso desafio. Espero que vocês participem e guardem no coração de vocês essa palavra, que eu tenho certeza que Deus, ele vai ficar muito feliz com a atitude de vocês, né? Vamos amar o nosso próximo. Amém? Deus abençoe e até a próxima.